Questão 38 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um texto que fala sobre uma síntese sobre o filme Helena e sobre a história de como esse filme foi criado, a história da própria diretora e que era irmã da personagem principal, a Helena. A pergunta é: o texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de... Bom, o texto claramente ele demonstra o que você pode esperar do filme e é uma análise crítica da história e da formação do filme. Portanto, o gabarito é a letra E, avaliar, por meio de análise crítica, o filme em referência. Questão 39 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um texto sobre palavra, fala sobre a visão gramatical e também sobre a visão poética da palavra, a visão que os poetas têm da palavra. A pergunta da questão é: esse texto que simula um verbete com a palavra palavra constitui-se como um poema por quê? Bom, se a gente analisar o texto, a gente pode ver que quando faz um paralelo, né, de como os poetas veem a palavra, ele define muito, se defende muito por meio de metáforas. É a alma da palavra. A palavra explica, ofende ou elogia, a palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme. Então, uma das marcas mais expressivas da linguagem poética é justamente o uso de figuras de linguagem, como a metáfora. Portanto, a alternativa correta dessa questão seria a letra B. Utiliza o recurso expressivo da metáfora como em as palavras têm corpo e alma. Questão 40 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um texto que, se a gente observar inicialmente, ele pode parecer um pouco complicado, um pouco difícil de compreender, mas o texto ele traz uma série de argumentações do dia a dia, uma série de opiniões, num formato um pouco diferente. Por quê? Porque ele, na verdade, ele traz sempre uma série de sequências verbais e nominais para trazer ali a sua visão. O autor ele usa essas sequências para poder trazer a sua visão para o texto de uma forma bastante figurativa e até um pouco cômica. Bom, então a gente vem para a pergunta. O recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é o... E a resposta correta, como eu falei, é a letra A, justaposição de sequências verbais e nominais. Questão 41 da prova rosa do Enem 2022. Essa questão traz um texto sobre o mountain board, que é um esporte que surgiu aí na Califórnia e chegou no Brasil em 1997. Um esporte ali muito inspirado no snowboard, no skate, no surf. Porém, a grande diferença dele é uma inovação que os próprios praticantes de snowboard realizaram para poder praticar um esporte semelhante nos períodos sem neve, que foi justamente adaptar a forma do esporte, a prancha, para poder usar em diferentes tipos de terrenos, não só na neve. Aí a pergunta da questão é a seguinte: a história da prática do mountainboard representa uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela, como a gente pode observar, eles se adaptaram, mudaram, foram criativos para se adaptar a novos espaços. Portanto, gabarito letra D, criatividade para adaptações a novos espaços. Questão 42 da prova rosa do Enem 2022. A questão traz um texto com o título Ser Cronista, onde a autora ela critica alguns aspectos da crônica e tece algumas críticas sobre esse gênero, de forma geral. Uma dessas críticas que podem ser observadas no texto é justamente a falta de profundidade entre o autor da crônica e o leitor.
pois em outros gêneros, como romance e outros livros, contos, tem uma proximidade muito maior, uma conexão muito mais profunda. Então a pergunta da questão é justamente, no texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, então como a gente pode ver que foi essa falta de proximidade, a alternativa correta é a letra A, relação distanciada entre os interlocutores. Questão 43 da prova rosa do Enem 2022. Essa questão traz um texto falando um pouco sobre a conquista da skatista Raíssa Leal nos Jogos Olímpicos, a conquista do ouro, da medalha de ouro, e traz um trecho de uma entrevista de uma jornalista que critica muito a questão do skate ter sido aí construído com uma modalidade inicialmente apenas para homens e não para mulheres. A pergunta da questão é a seguinte: o discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com a... Então, como a gente pode ver, a jornalista questiona justamente essa construção do skate como modalidade masculina. Portanto, a alternativa correta é a letra C, desconstrução da noção do skate como modalidade masculina. A autora, a jornalista que foi entrevistada, está discordando disso, discordando dessa noção do skate apenas como modalidade masculina. Questão número 44 da prova rosa do Enem 2022. Essa questão traz um texto sobre um acontecimento, diversos acontecimentos que aconteceram num jogo de futebol no Maracanã, cenas de violência, arrastão, empurra-empurra, agressões, vandalismo, e faz uma crítica, a como isso é um reflexo não só do quadro de insegurança que assola a sociedade, o Rio de Janeiro, mas que também acontece em outros estados, mas também do que se tornou o esporte mais popular do país. Na pergunta é a seguinte: nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como E bom, como a gente pode ver, o futebol em si, ele reflete a sociedade, porque é o esporte mais popular do país. Então ele vai necessariamente refletir a sociedade. Então a gente pode concluir com isso que a alternativa correta é a letra C, reflexo da precariedade da organização social no país. Questão 45 da prova rosa do Enem 2022. Essa questão traz um texto que fala um pouco sobre o contexto da prática de esportes e atividades físicas no Brasil e o contraste com o sedentarismo. Ele faz uma crítica também à inércia do poder público em investir no esporte ou em atividades físicas e também em algum aspecto de que em muitos locais não tem locais para essa prática acessíveis. Em muitos locais só tem academias que cobram valores de mensalidade muito elevados ou nem tem nada muito próximo que exige que as pessoas se desloquem para muito longe para poder praticar esportes ou atividades físicas de uma maneira mais correta. Com isso, a pergunta da questão é a seguinte: com base na pesquisa em uma visão ampliada de saúde, para a prática regular de exercícios ter influência significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o desenvolvimento de estratégias que, analisando o texto e o que eu falei agora anteriormente, a gente pode concluir que a alternativa correta é a letra C. Facilitem a adoção da prática de exercícios com ações relacionadas à educação e à distribuição de renda, exatamente por conta dessa falta de acessibilidade que muitas pessoas têm para a prática de atividades físicas.